Nós vamos para o 8º passo da série de hoje. E hoje encerra-se a série. Eu pensei que ia ter assim. Não, peraí, vou de novo. Pessoal, nós vamos para o 8º passo. E hoje encerra-se a série. Ficou legal, tá vendo aí, pastor? O pastor está assistindo a gente. Mas foram momentos maravilhosos estudando esses 8 passos dessa série. Mas nós não devemos pegar esses 8 passos e guardar lá no nosso escritório, na bolsa, lá dentro da nossa Bíblia e esquecer. Nós precisamos viver cada passo desse. E nós precisamos viver isso todos os dias, porque todos os dias eu reconheço que sou pecador. Todos os dias eu vivo um momento de reconhecimento e de arrependimento. Todos os dias a esperança de Deus é renovada em nós, e todos os dias eu me entrego ao Senhor, eu busco a pureza, eu busco perdoar. Será que eu esqueci um passo? Eu busco perdoar, e eu tenho a restauração, eu tenho a manutenção, e hoje nós vamos ter o compartilhamento. Então todos os dias nós vivemos cada passo desse, e o que nós não podemos é simplesmente arquivá-los, colocá-los dentro da nossa Bíblia e esquecer. Mas eu preciso viver isso todos os dias, eu preciso buscar ao Senhor todos os dias, e é isso que nós vamos entender com esse último passo hoje, que é o compartilhamento. Mas antes nós vamos falar um pouquinho de cada passo que foi falado nessa série. E esse é o momento de você tirar foto, esse é o momento de você pedir ao teu facilitador o esboço quando ele receber, para que você possa guardar e praticar e estudar e ler e viver isso todos os dias. Não esqueça desses 8 encontros, e o pastor fez questão de, mesmo ele estando ausente, que a série continuasse. E aí ele trouxe para mim, para o Wilsinho, para Fernando, esse desafio de continuar a série. Então, amados, dedique-se em servir ao Senhor. Queime as tuas carroças, se despeça dos seus pais e sirva ao Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Amado Deus, nós pedimos que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, que a Tua palavra, ó Deus, possa encontrar lugar em nossas vidas, e que possamos sair nessa noite decididos em um nome de Jesus, a servir ao Senhor de todo o nosso coração, a estar, ó Deus, de uma forma poderosa, crescendo, amadurecendo na Tua palavra, pois eu entendo, ó Deus, que é neste lugar, ó Deus, é com este povo, ó Deus, que desenvolvemos, aprendemos e compartilhamos tudo o que precisamos e tudo o que necessitamos. Em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações. Nós oramos, certos que o Senhor nos ouve. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, último passo, série Vidas em Construção, é hora de mudar e crescer. Só um parêntese, o pastor está de férias, ele pediu para eu lembrar os irmãos, ele está tirando uns dias de férias, ele está nos assistindo, ele disse, eu vou estar assistindo vocês, pastor, boas férias, descanse, Deus cuide do senhor, férias merecidas. Então ele tirou aí 12 dias de férias, por isso que ele não está aqui conosco hoje à noite. E nós vamos para o nosso texto base, está na tela, Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Nós escutamos durante toda essa série algumas frases que foram repetidas, não sei se vocês lembram. Essa foi uma delas: a obra de Deus em sua vida não foi concluída no dia em que você nasceu. Lembram dessa frase? Nós escutamos praticamente em toda a série.
A obra de Deus em sua vida não foi concluída no dia em que você se converteu. O trabalho de Deus em sua vida só estará completa no dia de Cristo Jesus. Filipenses fala isso. Só será completado quando Cristo chegar. Quando Ele chegar, nós não só a nossa vida estará completa, mas tudo que Cristo planejou fazer será completado com o arrebatamento da sua igreja, né, com a sua igreja junto com Ele, e outras coisas que mais serão feitos para se cumprir a sua promessa, mas quanto à igreja, nós estaremos com o Senhor. Outra frase que nós escutamos durante essa série: Deus não quer apenas me tornar uma pessoa um pouco melhor, o objetivo dele é me transformar em alguém o quê? Semelhante a Cristo. O objetivo é que sejamos semelhantes a Cristo. 1 João disse que eu tenho que andar como Ele andou. Pedro disse: sede santos como Ele é santo, como eu sou santo. Então esse é o objetivo das nossas vidas. E durante 8 semanas, nós temos dado um passo no caminho de mudança e no caminho do crescimento. Vocês entendem isso? Vocês entenderam isso durante essas 8 semanas, que temos dado passos para o amadurecimento na presença de Deus? E hoje, na introdução, nós queríamos fazer diferente. Nós vamos ler um grande sermão o grande sermão que Cristo deu, o Sermão do Monte, e vamos tentar mostrar que esses passos naquele Sermão do Monte, Cristo também falou sobre isso. Jesus praticamente começou o seu Sermão do Monte dizendo assim: hoje eu vou ensinar vocês os passos para o crescimento. E nós vamos ler Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 10, e vamos tentar fazer uma comparação, vamos fazer um encaixe de tudo que falamos nessas 6 semanas com o Sermão do Monte. Está aí na tela, Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 10, diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu a um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como os seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Primeira fala de Cristo no Sermão do Monte: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Está aí na tela. Este é o passo 1, o passo do reconhecimento. Lembra o que diz o passo do reconhecimento? Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que são pobres espiritualmente e que entendem disso.
entendem que admitem que não têm o poder de controlar as coisas e elas precisam do Senhor. Esse é o primeiro reconhecimento, e no Sermão do Monte Cristo falou sobre isso. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Depois ele disse assim: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Está na tela, esse é o passo 2, esperança, que diz: sinceramente, creio que Deus existe, que eu sou importante para Ele, e Ele tem poder e quer me ajudar na restauração. Felizes as pessoas que choram, que se humilham e que reconhecem que só Deus é capaz de restaurá-la. No Sermão do Monte, Jesus Cristo também disse: felizes as pessoas humildes. E eu queria falar um pouco sobre o que é ser humilde. Ser humilde ou manso não significa ser fraco, mas que o poder está sob controle. Por exemplo, imagine um cavalo que foi domesticado. Esse cavalo que foi domesticado, será que ele tem menos força do que o cavalo que não foi domesticado? Não. Apenas a sua força está sob o controle do dono. Então, ser humilde é ser dependente. E esse é o passo 3. Nós falamos aqui. É o passo da entrega. Conscientemente, escolho comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados de Cristo. Eu decido estar sob o controle de Cristo. Eu escolho depender de Cristo. Humildemente eu entendo que eu só tenho a Cristo. Eu assisti uma mensagem do pastor Paul Walsh uma vez em Campina Grande, na Consciência Cristã, e ele estava pregando sobre o Evangelho, sobre a salvação, em Romanos capítulo 3, do verso 23 até o verso 26, e quando ele terminou de pregar, o irmão chegou para ele e fez: pastor, eu entendi a sua mensagem, eu entendi que eu preciso de Jesus Cristo. Ele disse: você não entendeu a minha mensagem, você não precisa dele, você só tem a ele. Claro que nós precisamos de Cristo, porque nós só temos a Cristo. Felizes são aqueles que são humildes o suficiente para entenderem isso, que só tem a Cristo. Nós dependemos dele, e é por isso que nós nos entregamos a ele. Sermão do Monte, Jesus disse: felizes as pessoas que têm o coração puro. Esse é o passo 4, o passo do perdão. Decido examinar a minha vida e confessar as minhas faltas a Deus, a mim mesmo e a alguém em quem confio. Felizes são aqueles que decidem ter o coração puro, que decidem parecer com Cristo, que decidem todos os dias entender e confessarem suas faltas ao Senhor e pedir perdão a Ele por tudo que nós temos feito que o tem desagradado, com o objetivo sempre de ter um coração limpo diante de Deus. Esse Sermão do Monte, parece que a série foi toda pautada nele. Cristo falou sobre isso. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. O passo da limpeza, o 5º passo: submeto-me voluntariamente a todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida, e humildemente peço a Ele que remova os meus defeitos de caráter.
Felizes são aqueles que têm fome e sede de estar sempre fazendo a vontade de Deus. Um amigo meu, Rodrigo, nós apelidávamos de Bob, né? Lembra aquele desenho do Bob? E nós tínhamos uma amizade muito grande, mas eu nunca vi um jovem que se preocupava tanto em saber a vontade de Deus. Qualquer coisa que ele ia fazer, ele buscava o Senhor e perguntava: Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, como eu devo fazer isso? Era uma preocupação exacerbada, e quando ele entendia que o que ele fez foi a vontade de Deus, ele prestava um culto de ações de graça, agradecendo a Deus por ter revelado a sua vontade. E nós fizemos isso há um bom tempo atrás, eu me lembro, na casa dele, por trás do Nordestão ali da Maria Lacerda. Ele comprou a casa, e antes dele comprar a casa, ele queria saber se ele deveria comprar aquela casa, se aquela era a vontade de Deus. E depois que a compra se concretizou, as portas começaram a ser abertas, tudo dava certo, Deus abriu todas as portas, ele conseguiu comprar a casa. Quando ele comprou a casa, a primeira coisa que ele fez foi um culto lá, agradecendo a Deus, só porque estava dentro da vontade dele. Que maravilha! Essas pessoas são as pessoas que têm fome e sede de justiça, de fazer a vontade de Deus. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Essa é a primeira parte do passo 6, reparação. Misericórdia dos que me feriram. O passo da reparação diz: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me feriram e reparando os danos que eu tenha causado aos outros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, que se preocupam em perdoar as pessoas que as feriram. Isso deve ser uma preocupação do meu e do seu coração. A preocupação: ele que me feriu é que venha me procurar. Não, procure ele. Teu coração tem que estar disposto a perdoar, porque o amor de Deus é incondicional, o perdão não. O perdão de Deus é derramado em nossos corações, através de Cristo Jesus, e ratificado quando estamos dispostos a perdoar também. Se você não está disposto a perdoar, esse perdão não alcançou o seu coração. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Sexto passo, a reparação. Felizes os que trabalham pela paz. Lembram, essa é a segunda parte do passo 6. Procurar aqueles a quem eu feri, para oferecer perdão e fazer reparação. Jesus Cristo disse no Sermão do Monte: felizes, muito felizes, bem-aventurados são aqueles que trabalham pela paz. Paulo diz: o que depender de vós, tende o quê? Paz com todos os homens. O que é que depende de você? Se é o perdão, é a hora de fazer. O que depende de você, para que você tenha paz com todas as outras pessoas? Jesus Cristo diz que você é bem-aventurado se você assim o fizer. Na semana passada, o irmão Ilcinho trouxe o passo da manutenção. O passo da manutenção diz: vou reservar um tempo diário com Deus para fazer um autoexame, ler a Bíblia, orar, conhecer a Deus e sua vontade para mim e receber poder para continuar o processo de restauração em minha vida. Esse processo de manutenção é muito importante.
E nós aprendemos também no sétimo passo que para evitarmos uma recaída, precisamos estar constantemente fazendo uma autoavaliação, meditando na palavra de Deus e tendo momentos diários de oração. E é aí onde nós falhamos, amados. Nós oramos muito pouco. Talvez nós entendamos que não precisemos tanto de oração, mas nós estamos extremamente enganados, porque a maneira de estarmos próximos de Deus é em oração. E quanto mais próximos de Deus estamos, todo esse processo se torna fácil. Principalmente o processo de reconhecimento. Quanto mais perto da luz você chega, você consegue enxergar coisas que você não enxergava a uma certa distância. Mas quando eu me aproximo do Senhor, quando eu me aproximo da luz, eu consigo enxergar e consigo reconhecer muitas coisas que antes eu não conseguiria. Isso se dá através de um momento reservado de autoavaliação, de meditação na palavra e de momentos diários de oração. Então nós precisamos praticar isso. Nós precisamos pegar esses passos e praticar em nossas vidas. Tem um livro, Vida com Propósito, que ele diz que a nossa vida é uma preparação diária para nos encontrarmos com Deus. É um teste diário em que nos preparamos para esse grande dia, para esse grande encontro com Deus. E é verdade, nosso dia a dia é um teste constante, que valida ou não os princípios que cremos. Somos colocados muitas vezes em xeque, e as nossas decisões refletirão o que cremos de verdade. Entendam, esses passos que nós aprendemos até hoje precisam ser colocados em prática. E hoje vamos concluir esta série com o 8º passo. Eu coloquei a pergunta na tela: qual o 8º passo no caminho da restauração? O 8º passo no caminho da restauração é o passo do compartilhamento. E olhe o que é que esse passo diz: ofereço-me a Deus para ser usado por Ele, para levar as boas novas a outras pessoas, através do meu exemplo e das minhas palavras. Vou repetir: ofereço-me a Deus para ser usado por Ele, para levar as boas novas a outras pessoas, através do meu exemplo e das minhas palavras. Deus deseja usar as nossas experiências dolorosas para restaurar outras pessoas. Temos a mania, sabe de quê, amados? De acharmos que Deus só está interessado em usar as pessoas talentosas da igreja, as pessoas desenroladas da igreja e as pessoas muito inteligentes. Mas isso não é verdade. Até porque Deus não usa só os nossos pontos fortes, mas Ele também usa os nossos pontos fracos, e nós temos muito. Preste atenção. Quando é que você se sente mais encorajado a mudar? É quando alguém te diz: eu não tenho a menor dificuldade nessa área que você tem. Ou quando a pessoa diz assim: eu sei como você se sente, porque eu tenho passado por um problema muito parecido com o seu, e já tem 3 meses que eu estou limpo disso. O que é que estimula mais você? O primeiro ou o segundo? Claro que é o segundo.
Quando você compreende que Deus pode e quer usar suas fraquezas para edificar a vida dos outros, e você começa a viver isso, você experimenta uma recuperação muito mais rápida e verdadeira. O princípio da mudança e do crescimento é o mesmo do ensino. Quem aprende mais é o que ensina ou simplesmente o que estuda? O que ensina. Porque eu me debruço naqueles livros e mergulho, porque eu entendo que eu preciso ensinar alguém, que eu tenho um compromisso e uma responsabilidade com outras pessoas. É o mesmo princípio. Então, quem experimenta a maior restauração é o que ajuda os outros a serem restaurados, e não os que estão em busca apenas de sua própria restauração. E isso acontece, sabe por quê? Porque Deus abençoa de forma deliberada aqueles que aprendem a viver além de si mesmos. Deus abençoa aqueles que deixam a filosofia da esponja, só pensa em absorver para si meus problemas, minhas necessidades, minhas mágoas. Quando eu passo a olhar para outras pessoas, eu também sou restaurado. Eu visitei uma irmã, eu sempre conto isso aqui, já contei várias vezes. O testemunho dela é muito forte, e aquilo me impactou muito, porque ela sofreu coisas, meus amados, que depois que eu escutei, eu disse: eu não acredito que alguém possa passar por isso. E eu ficava pedindo a Deus que me desse uma palavra quando ela terminasse de falar. E a única coisa que veio na minha mente foi quando aquele cego que Cristo curou e os seus discípulos perguntaram: quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? E qual foi a resposta de Jesus? Nem ele, nem seus pais. Ele está cego para que fosse feita a glória, para que fosse vista a glória de Deus. Eu disse: Senhor, é essa palavra que eu vou dizer para ela. Eu não sei explicar porque você passou por tudo isso, mas eu quero dizer que eu estou vendo em você a glória de Deus. Só Deus pode ter trazido você até aqui. Só Deus pode ter tornado você no que você é hoje. Isto é a glória de Deus. E aí você pode começar a se perguntar: como é que eu posso ajudar outros no processo da restauração? E na mensagem de hoje, eu gostaria de responder a duas perguntas. Essas duas perguntas estão aí na tela. Por que Deus tem permitido que eu sofra com dores e fraquezas? Segunda pergunta: como posso usar a minha dor e as minhas fraquezas para ajudar outras pessoas? Nós vamos investir mais tempo na resposta da primeira pergunta e logo em seguida nós vamos responder a segunda. Então vamos começar a responder a primeira pergunta: por que Deus tem permitido que eu sofra com dores e fraquezas? Muitas são as razões, mas nessa noite nós veremos 4 razões. A primeira razão está aí na tela. Deus tem permitido que eu sofra com dores e fraqueza, porque Ele me deu o quê? Um livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a minha e a sua capacidade de escolher. Deuteronômio 30:19 está aí na tela, diz assim: neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte,
entre a bênção e a maldição. Aí Deus dá o caminho: escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Mas muitas pessoas têm escolhido o quê? A morte. Muitas pessoas têm escolhido o quê? A maldição. Nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a morte e a vida, entre a bênção e a maldição. Deus diz até que nós podemos escolher entre rejeitá-lo ou aceitá-lo. A escolha é sua, a escolha é minha. Por quê? Sabe por quê, meus amados? Porque Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência. 1 Samuel 16, Samuel chega e Saul, de uma forma maravilhosa, já tinha feito sacrifícios, porque ele achava que ele poderia fazer isso. E Samuel olha para ele e fez: Saul, Deus não quer teus sacrifícios, Ele quer a tua obediência. Escolheste mal, por isso perdestes o trono, não vai ser mais o rei de Israel. Amado, nós temos feito em nossas vidas durante toda ela muitas escolhas erradas, e nós sofremos com estas escolhas. E muitas vezes nós queremos apontar e dizer que a culpa é de Deus, quando na realidade a culpa é minha, porque eu fiz a escolha, eu decidi dessa forma. Deus deseja que o amemos voluntariamente, e não simplesmente por falta de opção. Até porque, se eu posso decidir amar, eu posso também decidir não amar. Não é verdade? Este livre-arbítrio é uma bênção, mas também ele é um peso enorme quando fazemos as escolhas erradas. Porque escolhas erradas trazem consequências dolorosas para as nossas vidas. Exemplos: eu posso escolher usar drogas, mas se eu me tornar um viciado, a responsabilidade é minha. Eu posso escolher ter uma vida sexual promíscua, mas se eu contrair qualquer doença sexualmente transmissível, ou me tornar compulsivamente infiel, isso será minha responsabilidade. Aí Deus me diz: eu não te criei para que você estivesse passando por esse sofrimento, mas é que as consequências fazem parte do pacote da liberdade. E sabe o que acontece? Nós não queremos fazer parte desse pacote. Ou contrário, nós queremos fazer parte desse pacote, nós só não queremos as consequências desse pacote. Aí você pode estar perguntando: tudo bem, quando o meu sofrimento é resultado dos meus próprios erros, beleza. Mas o que dizer quando o meu sofrimento é resultado das escolhas erradas dos outros? Porque Deus não impediu que eles e que estas pessoas me machucassem? Sabe o que nós precisamos entender, meus amados? É que Deus deu livre-arbítrio para todos, e não só para você, e não só para mim. Para Deus impedir os outros de fazer escolhas erradas que feririam você, Ele estaria tirando delas o direito de escolher. E para ser justo, Ele precisaria também tirar o seu direito, o meu direito de escolher também. É algo complexo. Se Deus fosse impedir todas as ações que prejudicam os outros, era melhor tirar nossa liberdade de uma vez por todas e nos transformar em pessoas totalmente controladas por Ele. E eu vou confessar a vocês, eu preferiria assim. Mas Deus não quis assim. Deus é amor, e quando decidimos agir sem amor, tudo que fizermos dessa forma afetará pessoas.
Imagine, amados, um simples ato de jogar plástico na rua ou de dirigir um carro que polui o meio ambiente. Isso já seria um motivo de Deus nos paralisar. Não sei se foi os meus filhos. Eu sempre gosto de usar o exemplo dos meus filhos, eles estão ali. Eu gosto de trazê-los para a igreja. Mas não sei se foram eles que me perguntaram, mas eu acredito que sim. Pai, quando uma pessoa comete algo atroz com outra pessoa, por que Deus não o fulmina naquela hora? Por que Deus não acaba com isso naquela hora? Amados, Deus é totalmente santo, e todo pecado afeta a santidade de Deus, e como Deus é totalmente justo, qualquer pecado que afetasse a sua santidade, Ele deveria exterminar essa pessoa na hora. Seriam pecados atrozes, ou seria qualquer outro tipo de pecado. Se você mentisse, cairia um raio do céu e Ele consumiria naquela hora. Ou se você fizesse qualquer outra coisa grave, mas Deus decidiu nos relacionar assim, porque Deus não vê como o homem vê, Deus olha para o coração. Quando Samuel foi escolher Davi, Samuel viu pessoas lindas, irmãos altos, belos entrando, e Samuel errou todas as vezes. Samuel pensou que eram todos os outros irmãos de Davi, e depois chega Davi, ruivo, baixinho, e Deus disse: é esse Samuel, porque Deus não olha para o homem como você olha, Deus olha para o coração. O que Deus quer de nós é o nosso coração, é a nossa vida. Por isso que Ele te deu liberdade, meu amado, para que você possa decidir voluntariamente amá-lo, servi-lo, dedicar a sua vida, e para isso Ele te dará uma recompensa eterna, está com Ele para todo sempre. Mas essa decisão é minha, essa decisão é sua. Mas você pode sim dobrar os seus joelhos em casa e pedir a Deus que os anjos acampem ao nosso redor e nos livre de todo mal. Só que nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para buscar a face de Deus, porque nós estamos ocupados com diversas coisas das nossas vidas, e se relacionar com Deus é a última delas. Isso é verdade, amados, isso acontece comigo. Muitas vezes Deus tem sido a nossa última opção, mas nós precisamos mudar isso, e essa série veio nos amadurecer, veio trazer isso em nossos corações. Eu preciso mudar, eu preciso dar uma volta de 180 graus, não de 360, senão nós vamos voltar para o mesmo lugar. Lembre-se, está aí na tela, as consequências das nossas escolhas fazem parte do pacote da liberdade. Não esqueça isso. Segundo, Deus tem permitido que eu sofra com dores e fraqueza para ter a minha atenção. A nossa dor é o megafone de Deus. Em meio ao prazer e à tranquilidade, parece que Deus está sussurrando em nossos ouvidos, não é verdade? Mas em meio à dor, parece que Ele está gritando em nossos ouvidos. Parece que nós nos lembramos de Deus, é quando somos fracos, é quando precisamos. Parece que é nesse momento que ouvimos a voz de Deus. É bom esclarecermos que Deus quer chamar a nossa atenção, não porque Ele esteja sozinho ou carente. Deus nunca esteve sozinho, mesmo antes de criar qualquer ser. Ele já vivia em comunhão. Ele é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu queria abrir um parêntese aqui. O Evangelho sempre será Deus buscando o homem, e não o homem buscando a Deus, porque nós nunca buscaremos a Deus. Imagine o seu relacionamento com o seu filho. Ele não te ouve,
ele não te obedece, ele não lê as instruções que você deixou com ele, mas mesmo assim, você não desiste dele, não é verdade? Você o chama para perto, o orienta, você insiste, insiste e insiste, mas tem um limite, não tem, meus irmãos? E você quer que como desistir disso tudo, mas eu quero dizer que Deus iniciou o seu relacionamento conosco, além do limite. Deus separou uma nação para abençoar outras nações. Deus enviou juízes, profetas, e por fim, Ele enviou seu Filho, mas Ele entregou a morte, mas Ele colocou sobre Ele o meu e o seu pecado, mas nesse momento em que Ele coloca o seu pecado, o nosso pecado sobre Ele, Ele escuta calado que o seu filho clama na cruz, quando Jesus Cristo diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Deus iniciou o seu relacionamento conosco lá em Gênesis 3,15, quando Ele prometeu que enviaria uma semente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás, e Ele inicia esse relacionamento, prometendo o seu filho chega, e o seu filho vai para a cruz, e o seu filho morre, e o pecado é colocado sobre ele, e Deus se afasta dele. Mas entendam, enquanto ele recebeu aquele pecado, Deus não tinha deixado de escutar o grito de Jesus. Mateus 27, 50 a 52, está aí na tela, diz assim: depois Jesus de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito, ele morreu. Aí o que aconteceu, amados? Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Agora temos acesso a Deus. A terra tremeu e as rochas se partiram e os sepulcros se abriram. Esse foi o resultado do grito de Jesus Cristo. Deus escutou o seu grito e derramou sobre nós a sua redenção, o seu perdão, a sua salvação. Amados, nós somos resgatados. Deus foi além do limite. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele sabe que eu necessito de comunhão com Ele. Isso é amor incondicional. Então, a dor é uma espécie de alarme de incêndio em nós. Ela é uma bênção de Deus. Sabe por quê? Porque nos avisa que há algo de errado conosco. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos nos dobrar diante de Deus. Eu estava conversando com a minha esposa hoje no carro sobre isso. Nós estamos voltando para casa. Muitas coisas na nossa vida profissional estão passando por uma avalanche. E nós íamos conversando no carro, e minha esposa sempre sábia. Nós somos do Senhor. É verdade, minha filha. Nós somos do Senhor. O Senhor vai trazer grandes avalanches em nossas vidas, para que nós nunca esqueçamos disso. Nós somos dele. Isso fortalece o meu e o seu coração, quando nós entendemos que somos dele. E que se algo está acontecendo, Ele está sabendo de tudo, Ele está vendo tudo, e mais, Ele está cuidando de tudo. Eu só preciso confiar, eu só preciso reconhecer, eu só preciso depositar a minha esperança, eu só preciso me entregar a Ele. É só isso, amados. É simples assim. A maioria de nós só procuramos um médico quando a dor torna o quê? Insuportável. Fazemos a mesma coisa no campo espiritual.
Só buscamos a Deus e a restauração quando a dor pelos nossos problemas, fraquezas e defeitos tornam-se insuportáveis. E é por isso que Deus permite que sintamos a quantidade de dor que for necessária para nos mover em direção a Ele. E quanto mais teimoso eu sou, mais será a dose de dor que eu vou precisar. Você se lembra do profeta Jonas? Jonas teve que fazer um tour dentro de uma baleia pelo oceano para ele se mover para perto de Deus. Foi preciso que Deus o jogasse no mar, que a baleia o engolisse e que ele passasse lá 3 dias conhecendo o oceano, para que ele pudesse voltar para Deus. No meu caso e no seu caso, o que vai ser preciso que Deus faça para nos mover em sua direção, para que possamos mudar e crescer? O que é que nós vamos esperar que Deus faça? Ou vamos fazer isso agora? Ou vamos nos mover agora diante de Deus, entendendo que precisamos estar perto dEle? Terceiro, Deus tem permitido que eu sofra com dores e fraquezas para ensinar-me a depender dEle. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 a 9, olha o que está na tela. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Tem uma frase aí na tela, eu achei essa frase fantástica, essa frase é do pastor Micaías, diz assim: muitos nunca saberão que Deus é tudo o que eles precisam, enquanto Ele não for tudo o que eles têm. Muitos nunca saberão que Deus é tudo o que eles precisam, enquanto Ele não for tudo o que eles têm. Não precisa mais explicar nada, essa frase já diz tudo. Enquanto nós não entendermos que Cristo é a única coisa que temos, nós continuaremos distante dEle. Mas quando nós percebermos diante de todas as situações que vivemos, que Ele é a única pessoa que temos, nós mudaremos esse quadro. E Deus faz isso. Deus faz isso para que nós aprendamos a depender dEle. Amados, quarto e último ponto. Deus tem prometido que eu sofra com dores e fraquezas, para dar-me um ministério para servir os outros. 2 Coríntios 1,4 diz assim: Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que nós recebemos de Deus. A verdade é que a dor nos prepara para servir. Ela nos torna humildes, compassivos, sensíveis à necessidade dos outros. Por exemplo, quem melhor pode ajudar um alcoólatra a se restaurar do vício do que alguém que já passou por isso? Outros exemplos: depressão, perda do emprego, crise no casamento, morte de um ente querido. É claro que Deus não permite que um ente querido meu morra só para eu poder aconselhar alguém na mesma situação, mas o que eu quero dizer é que Deus não desperdiça nem mesmo uma gota da nossa dor. Com uma parte da dor, Ele me ensina sobre a liberdade que eu tenho. Nós vimos aqui. Com uma
outra parte da dor, Ele me ensina a depender dEle. Com uma outra parte da minha dor, Ele me chama para perto, Ele me chama a atenção. Com a outra parte da minha dor, Ele me faz crescer e amadurecer. Com a outra parte, Ele me dá um ministério de ajudar outras pessoas. Deus não desperdiça uma gota desse nosso momento. É muito comum vermos isso acontecendo neste mundo secular. Você não já viu? Uma mãe de crianças desaparecidas, aí uma outra mãe que tem o seu filho desaparecido, ela monta uma ONG para ajudar todas as mulheres que têm os seus filhos desaparecidos. Eu coloquei na tela algumas frases importantes e interessantes para a gente nessa noite. Como você deve encarar o que você está passando. A primeira frase diz assim: a questão principal não é se estamos ou não sentindo dor, mas o que estamos fazendo com a nossa dor. Tem uma outra frase aí: você estará desperdiçando a sua dor se guardá-la apenas para você. Compartilhe, ajude pessoas, testemunhe, traga para perto, para que você possa ajudá-la. Outra frase: Deus nunca desperdiça uma dor, mas você pode desperdiçá-la, se não aprender com ela, e se não compartilhar com os outros as lições que você aprendeu com ela. E aí eu queria ir para a nossa última pergunta: como eu compartilho as lições da minha dor? Eu compartilho as lições da minha dor sendo humilde. Lembre-se, todos nós estamos no mesmo barco, estamos lutando juntos. Não chegue olhando o outro de cima para baixo. Não diga, deixe-me lhe dizer como se faz para vencer, mas diga assim: deixe-me lhe dizer como Deus me ajudou a vencer. Quando você for compartilhar a sua experiência de dor com alguém, haja como um mendigo dizendo para outro mendigo aonde encontrou o alimento. Gálatas 6, de 1 a 2, diz assim: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajude uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Amém? Lembre-se, esse é o 8º passo, o compartilhamento. E esse 8º passo, ele diz assim, está aí na tela: ofereço-me a Deus para ser usado por Ele, para levar as boas novas a outras pessoas, através do meu exemplo e das minhas palavras. Faça isso, e você verá que cada vez que você compartilhar as lições que você aprendeu com suas dores e fraquezas, você se tornará mais forte. Meus amados, que Deus possa aplicar em nossos corações a sua palavra, e que você não possa em nenhum momento esquecer de tudo que foi ensinado nessa série, que você possa praticar, que você possa reler, que você possa colocar isso como atividade diária sua. Isso nos fará crescer, isso nos aproximará mais e mais de Deus. Que Deus nos abençoe.